Glória a Deus, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Todo mundo está feliz com Jesus, a gente já conseguiu sentir a presença do Senhor, e sem perca de tempo, vamos ficar de pé de novo? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro das cartas de Paulo aos Romanos, do capítulo de número 12, do versículo de número 2, eu já quero aqui louvar a Deus por mais uma oportunidade. Estou feliz de estar aqui novamente, né? Obrigado, pastor Ariclenes, pelo convite. A nossa irmã Rafaela, que ele sempre brinca, irmão, desse jeito aqui, mas eu não passo de pó. Misericórdia, sou serva, mas glória a Deus, que o Senhor tem nos levantado para transmitir a palavra do Senhor, que é uma responsabilidade muito grande. E eu me sinto pequena. E nós precisamos se sentir pequeno, porque na realidade grande é o Senhor Deus. E é Ele quem capacita e faz. E nessa noite eu louvo a Deus, né, pela vida do meu esposo que me acompanha, dos nossos irmãos Lorivan e Vânia, que também foram nos buscar ali em Limoeiro. Que Deus abençoe cada um de vocês. A irmã Kelvin, que louvou. Bênção de Deus, também conheço desde pequena, né, Kelvia? E vejo o Senhor cumprindo as promessas na sua vida. Eu fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Irmão, sem perca de tempo, vamos ler Romanos 12, do versículo 2. Eu vou ler e eu gostaria que a igreja lesse juntamente comigo. 1, 2, 3. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só a igreja, mais uma vez o versículo 2. Amém. Levante as tuas mãos para o alto e não atrapalhando a oração da irmã Dailma, mas como de costume, mais uma vez, levante as tuas mãos para o alto e clame ao Pai nessa noite. Deus, nós te adoramos porque a tua palavra foi lida aqui nesse lugar. E mais uma vez eu clamo a ti e te peço, Jesus, abre os céus no meio dessa igreja. E que não seja aquilo que a irmã Valéria quer pregar, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Eu abro a minha voz em adoração a ti, para repreender desde já todo espírito roubador de mensagem, todo demônio de comichão nos ouvidos, que quer atrapalhar a conexão desse crente. Pai, que nessa noite não venha ter vez para demônios aqui nesse lugar, porque aonde o Senhor chega, algo tem que acontecer. E nessa noite eu te peço, Jesus, derrama sobre essa igreja e sobre essas mulheres uma glória, um renovo, uma unção. Que haja poder, que haja transformação, que haja mudança de caráter, que haja glória da parte do Senhor. Quebra qualquer protocolo que não é do teu agrado e fala conforme a tua vontade nessa noite, Jesus. Nos direciona e nos guia, porque a honra e glória é para ti. Eu te peço, Jesus, se preciso for, renova mulheres, reaviva mulheres, leva mulheres ao nível de intimidade e relacionamento, porque eu sei que grande é a obra, grande é o projeto que o Senhor tem a fazer na vida de mulheres aqui nessa noite. E como serva do Senhor, eu quero profetizar que nasça, que cresça, que frutifique, que seja bênção, Jesus, aonde colocar a planta do seu pé, que prospere aonde colocar, meu Deus, as suas mãos, que aonde a voz dessa pessoa for anunciada, o Senhor venha fazer coisas grandiosas acontecer. Fica conosco, Senhor, e assim eu creio, e a igreja possa sentar glorificando o Senhor, porque o nosso Rei vive.
Irmãos, nessa noite eu gostaria de pedir a sua atenção para cá, vai ser breve. E eu queria que você prestasse atenção, porque como sempre eu falo, a maior revelação ainda é a palavra de Deus. E se o Senhor não falar na palavra, não espere revelação individual. Porque eu sei que quando Deus quer falar individual, Ele fala. Mas se não falar aqui, querido, você está precisando ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. Porque a maior revelação ainda é a palavra de Deus. E nessa noite, Deus me deu um texto no livro de Romanos, no capítulo de número 12, do versículo 2. E eu quero pregar debaixo de um tema: conhecendo a vontade de Deus no lar, na igreja e na sociedade. Hoje, geralmente tem se fazido essas perguntas. Sempre alguém liga, manda uma mensagem e pergunta: Valéria, eu gostaria muito de descobrir qual era o meu chamado. Para que é que Deus me levantou? Qual cargo eu devo exercer? O que eu preciso fazer? E essa tem sido uma das maiores perguntas do nosso século hoje, porque muitas pessoas não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, o que é que Deus quer fazer por intermédio da sua vida, dentro da sua casa, na sociedade e até mesmo dentro da igreja. E em poucas palavras, nós vemos aqui na introdução que o apóstolo Paulo vai desvendar a essência de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula. Olha para cá, para você não perder, não conversa na hora da palavra. Paulo vai revelar a verdadeira essência de um discípulo de Cristo. E ele vai começar dizendo que aquele que ao rejeitar a conformidade com o mundo, e ele busca incessantemente a conhecer e viver a vontade de Deus, essa pessoa é um verdadeiro discípulo e uma verdadeira discípula de Cristo. E para isso nós precisamos lembrar que Deus, Ele não quer algo de nós, mas Ele quer a nós. Olha para alguém e diga assim: Deus não quer algo de você, Ele quer você. Diga para Ele: Ele quer você para usar e fazer um grande instrumento aqui na terra. E nós precisamos lembrar que dessa forma nós vamos conhecer que a vontade de Deus não é uma lista de regras e obrigações, mas é um convite nos chamando a um relacionamento. A um relacionamento de transformação e vida com Ele. Porque melhor do que pregar e ser anunciada e ser conhecida no meio dos homens é ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Melhor do que aparecer nos cartazes, do que o homem olhar e falar o nosso nome, é a gente ter uma vida com Deus. Então aqui a gente vê que Paulo desvenda a essência de um verdadeiro discípulo. Ele está dizendo que Jesus nos convida a ter uma vida de intimidade e de relacionamento com Ele, de ter uma vida transformada, renovada através da palavra de Deus. E nessa noite, para nós conhecer qual é a vontade de Deus para nós, no nosso lar, na igreja e na sociedade, e nós precisamos experimentar e viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, nós vamos explorar um pouco esse contexto. Nós sabemos que quem escreveu esse livro foi o nosso apóstolo Paulo, que por sua vez foi um dos maiores perseguidores da fé cristã, mas que a história vai dizer que um dia Paulo tem um encontro com Jesus em caminho a Damasco. E naquele encontro, pastor Ariclenes, a Bíblia diz que Paulo viu a Jesus, as escamas dos seus olhos caíram por terra, e a partir daquele dia, Jesus transformou a vida de Paulo e ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. Paulo foi um dos maiores apóstolos que mais pregou, que mais falou acerca de Cristo, porque o homem tinha muito conhecimento. E para mim, depois de Jesus, Paulo sim é um dos maiores apóstolos que nos aproxima da verdade de Deus. A Bíblia diz que então Paulo agora vai escrever as cartas aos romanos.
E eu queria que vocês prestassem atenção nessa introdução, porque Roma era uma mistura de judeus e gentios, onde a história e a Bíblia Sagrada vai dizer que a religiosidade dominava. Roma era o centro da capital do mundo antigo e tinha uma grande influência política, social e cultural. A Bíblia diz que havia uma grande mistura naquela cidade. Preste bem atenção para você não perder. Havia uma mistura de pobreza, riqueza, de desigualdade. Grande era a mistura daquela cidade. Uma cidade também conhecida por ser uma cidade imoral, corrupta, idólatra. A Bíblia diz que todo tipo de orgias acontecia lá em Roma. E se você hoje for ler comigo, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 2, do versículo de número 21, você vai ver a gravidade dos crimes e das abominações que os moradores de Roma praticavam. Havia adorações a todos os tipos de deuses. E se você quiser acompanhar comigo Romanos, do capítulo de número 1, do versículo de número 21, a Bíblia vai dizer, tendo conhecimento de Deus, eles conheciam Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, querendo ser sábios, mas se tornando tolos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus lhes entregou a imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram mais a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. E por causa disso Deus os entregou às paixões infâmias, porque as mulheres mudaram o uso do modo natural em suas relações íntimas, trocando por uma relação contrária à natureza. Semelhantemente, os homens deixaram o contrato natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher, recebendo entre si a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes à paz, insensatos, perfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, e não somente os que faz, mas também aqueles que aprova a todos esses tipos de pessoas que praticam essas imoralidades. Então, nesse versículo, igreja, olha para cá, você vai ver o nível de abominação que os romanos viviam. E agora Paulo se levanta para escrever as cartas aos romanos, porque ali havia uma comunidade de recém-novos convertidos e gentios. E a Bíblia diz que Paulo agora vai tentar unificar esses crentes à doutrina central do Evangelho, que é a justificação por intermédio da fé. Paulo vai tentar trazer aquele povo a se aproximar de Deus e a dizer: as práticas que os romanos praticam não é do agrado do Senhor. Então Paulo começa a escrever, e no capítulo de número 12, a qual a gente leu aqui, eu já vou entrar na palavra saindo da introdução. Paulo vai alertar aos moradores de Roma, aquela comunidade pequena de gentios, e vai dizer assim: olha, não se conforme com esse século, mas transforme a mente de vocês pela renovação da palavra, para que vocês venham experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a vida de vocês.
E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês nessa noite, a primeira lição, se vocês quiserem anotar, anotem. Porque é muito importante, se você hoje, mulher, quer experimentar qual é a vontade de Deus para a tua vida, a primeira lição que eu aprendo para mim, passo para a igreja nessa noite é: não se conforme. É uma palavra poderosa, que se você for pesquisar, você vai entender que se conformar significa não se acomodar com a situação. Não se deixar levar por qualquer ideologia. Não se conformar com o século presente. Então eu queria que nessa noite você olhasse para alguém que está do teu lado e falasse assim: você quer viver a vontade de Deus para a tua vida? Então não se conforme com as abominações desse século. Diga para ela: não se conforme. Não aceite. Não se cale. Você, como mulher de Deus, precisa se posicionar, se levantar, ter voz, falar. Tem gente que quer experimentar a vontade de Deus, que quer viver as promessas cantorronal do Senhor muitas das vezes, mas não tem voz, não se levanta para defender a palavra do Senhor, se conforma com qualquer filosofia, se conforma com qualquer ensinamento, se conforma com qualquer falância, se conforma com qualquer abominação que surge por aí. Mas Paulo estava dizendo para os moradores de Roma e para aquela pequena congregação: vocês querem viver a vontade de Deus? Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é não se conformar com as abominações desse século. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Alabaias. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: vocês precisam resistir e se manter focado. Vocês não podem deixar com que os esquemas das conveniências políticas, sociais e culturais corrompam vocês. Vocês não podem deixar a idolatria de Roma tirar vocês do prêmio da salvação, da coroa que Deus reservou para vocês antes da fundação do mundo. E tem muita gente hoje que tem se calado. Tem pessoas que diante das filosofias erradas tem se acomodado, tem ficado calado. E para que foi que Deus nos chamou, queridos? Se você não tem coragem de falar a verdade, se você não tem coragem de debater nas escolas, na sociedade, a verdade de Deus, porque se Jesus está dizendo que é pecado, será pecado e ponto final. Se Jesus está dizendo que homem não pode se casar com homem, é pecado e ponto final. Se a palavra diz que mulher não pode se casar com mulher, é pecado e ponto final. Ah, mas fulano de tal diz que é normal, que não tem problema nenhum, que isso é loucura da igreja, que isso é igreja quadrada, querendo ser santo demais. Mas quem está falando não é Paulo, quem está falando não é Pedro, quem está falando não é Tiago, quem está falando é o próprio Jesus. Ele sabia que a imoralidade era grande. Homem se deitava com homem, mulher com mulher. A orgia era total. E hoje, no nosso século, a gente já vê por aí, querido, igrejas defendendo casamento gay. Até o fim, se Jesus me ajudar a pregar até lá, eu vou continuar dizendo que é errado. Eu vou continuar pregando a verdade de Deus, porque o Senhor fez macho e fêmea. E ponto final. Pode se levantar alguém querendo mudar, falar, profetizar, mas se não tiver base com a palavra de Deus, é anátema, é condenação, é amaldiçoado. Levante as tuas mãos em nome do Senhor, porque eu acredito na minha geração que não vai se calar, irmã Rafaela, mas que vai continuar pregando a verdade de Deus.
Aleluia. Tem gente que tem medo de falar, irmão, com medo de alguém se intrigar com ele. Eu prefiro ficar de mal com alguém do que perder a salvação e a vida eterna com Cristo Jesus. Você não precisa ter medo, porque hoje tem gente que tem medo de pregar com medo de perder oportunidade, cachê, dinheiro, glória. Porque se pregar a verdade, o homem vai barrar. Alguns homens vão dizer assim: nunca mais prega na minha igreja, nunca mais canta aqui. Mas se nós estamos sobre a autoridade do nome de Jesus, a gente precisa anunciar a verdade. Não se conforme. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, é uma ênfase maior: olhe apenas para Cristo e siga Ele em tudo. Ele estava querendo que aqueles moradores olhassem para Jesus, pastor Ariclenes, e seguissem somente a doutrina de Cristo. Porque ele sabia que a qualquer momento aquele povo poderia vacilar sua fé e desistir do Senhor por conta da abominação da cidade. Mas ele vai dizer: sigam a Jesus em tudo e olhe somente para Jesus. Porque quem se conforma perde a esperança da salvação e até mesmo o sacrifício de Jesus. E se nessa noite nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, nós não podemos se conformar com esse sistema do mundo que é totalmente corrompido e longe dos valores bíblicos. Quem se conforma perde os céus. Quem se conforma esfria na fé. Quem se conforma perde a coroa que Deus preparou desde a fundação do mundo. Então, mulher de Deus, homem de Deus, jovens, não se conforme com esse século. Você é diferente. Você é diferencial, você é luzeiro de Deus, você é sal da terra. E como igreja do Senhor, nós precisamos fazer a diferença. A gente não pode se igualar a eles, a gente não pode se conformar, a gente tem que continuar sendo diferente. Então essa é a primeira lição. Quer experimentar a vontade de Deus para a tua vida? Não se conforme. Porque se você não se conforma com as coisas desse mundo, logo, logo, Deus vai revelar para você o que Ele tem para ti. E você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Mas ainda tem crente, irmãos, nos nossos dias. Quando eu falo assim, não me refiro a essa congregação, mas de forma geral. Tem muitos crentes que estão misturados, embaraçados. Você não sabe mais se ele serve a Jesus ou se ele serve o mundo. Se ele é crente ou se ele não é. Porque tem uma mistura muito grande. A política está entrando com tudo. Eu sei que é muito importante alguém no poder ser um político abençoado por Deus, amém. Mas, irmão, hoje a sujeira está grande. A imoralidade, o negócio por dinheiro, é tanta abominação que está acontecendo nas igrejas hoje que você não sabe mais diferenciar quem é crente e quem não é. Quem adora a Deus e quem não adora, porque é uma mistura. Há uma aceitação, há um medo. Mas Paulo estava dizendo: nós precisamos continuar firme. Nós precisamos continuar firme. Então ele vai dizer para aquela igreja: vocês querem experimentar a minha vontade? A segunda lição: depois de não se conformar com esse século, vocês precisam renovar a mente. Me ajude a pregar e olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: você precisa renovar a sua mente. Diga para ele novamente: você precisa renovar a sua mente. Diga agora assim para ele: porque às vezes você ainda não experimentou a vontade de Deus, porque existem pensamentos que não agradam ao Eterno. Você sabia, igreja, que a nossa mente é o maior campo de batalha que existe?
É por isso que Paulo vai falar de uma mudança radical, de uma maneira de pensar e agir. Ele vai dizer: vocês querem conhecer a vontade de Deus? Então a mente de vocês tem que ser restaurada, e os pensamentos de vocês e a conduta tem que ser segundo os padrões bíblicos. Ele estava dizendo: está na hora de vocês renovar a mente. Renovar significa fazer com que algo fique novo. Como eu falei aqui, a mente é o maior campo de batalha, e você tem que entender isso comigo, porque a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa maior guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, as hostes da maldade nos lugares celestiais. A nossa maior guerra é contra esses espíritos invisíveis, a qual muitas das vezes a gente não consegue enxergar, mas que eles estão ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos atingir, para nos setar, para nos levar a uma depressão, a uma crise de ansiedade, a um nervosismo. Esses espíritos que lutam e muitas das vezes te pega desapercebidos e fala nos teus ouvidos e diz assim: não tem mais jeito, você não canta bem, você não prega bem, você não agrada o Senhor, e não é suficiente o que você faz na obra de Deus. Então Paulo estava dizendo: está na hora de vocês renovar a mente, está na hora dos pensamentos de vocês serem restaurados, está na hora da mente de vocês ter um encontro com a palavra de Deus, porque pensamento errado bloqueia o que Deus tem preparado para a tua vida. Eu vou repetir novamente: pensamento errado bloqueia o que Deus tem preparado para as nossas vidas. É por isso que o sábio vai dizer: de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ele não estava falando desse coração de carne, ele estava falando desse coração de mente. Em outras palavras, o sábio estava dizendo: de todas as coisas guarda os teus pensamentos, porque deles procede a saída da tua vida. Através dos teus pensamentos você vai prosperar ou vai se tornar um amaldiçoado. Através dos seus pensamentos você vai ver a glória de Deus ou vai descer para a glória lá de baixo, que não é do eterno, querido. Está entendendo? Então escuta, o teu pensamento tem um poder muito grande de definir a tua história. E Paulo agora estava dizendo: moradores de Roma, comunidade de gentios, novos convertidos, renove a mente de vocês, para que todo pensamento de imoralidade, para que todo pensamento contrário venha cair por terra, e vocês experimentem qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. Porque, irmãos, hoje a gente acha que a gente só peca se a gente cometer o pecado de adultério e todo mundo saber, né? E o irmão for disciplinado e o pastor falar para toda a igreja. Mas a Bíblia diz que pecado é só em pensar. E eu acho até interessante que tem gente hoje que está disciplinado por conta de um pecado de adultério e não toma santa ceia. E tem gente que pecou na mente e está tomando. Você está entendendo? Porque diante de Deus não há balança injusta. Ele sabia que só em pensar, só em cobiçar o que não o que não é nosso, já é um pecado grande diante de Deus. Então ele estava dizendo: mude os pensamentos de vocês, porque muitas coisas estão acontecendo na mente. É nesse campo de batalha. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Se a irmã Valéria chegar a cair um adultério, se a irmã Valéria chegar a pecar, tudo começou aqui. Porque a irmã Valéria deu lugar, não preservou os pensamentos pela renovação da palavra,
e deixou a imoralidade, os pensamentos malignos entrar, e ele se apoderou e desceu até o centro do meu coração, dominou minha carne e me fez cair no pecado. Então o Senhor estava dizendo assim, irmã Rafaela, irmã Ariclenes, é a mente. E nessa noite Ele está dizendo para alguém aqui: você quer experimentar a vontade de Deus para a tua vida? Se liberte de alguns pensamentos. Alguns pensamentos que impedem de você viver o novo. Alguns pensamentos que bloqueiam você, que não deixam você experimentar qual é a boa vontade de Deus. Havia muitos pensamentos errados no coração daquele povo. E entre os pensamentos que eles pensavam era a inveja. Está vendo, irmão? Inveja. Inveja da vida dos outros. Eles maquinavam mal. Eles tentavam puxar o tapete dos irmãozinhos. Falava mal de cantor, falava mal de pregador, falava mal de irmão. Era um povo malicioso. E o Senhor estava dizendo: purifique a mente de vocês. Purifique a mente de vocês. Era um povo que julgava facilmente. Que se olhasse uma irmã com lascão, já achava que a irmã estava em pecado. Se a irmã aparecesse com o cabelo pintado de louro, a irmã já estava condenada ao inferno. O Senhor estava dizendo para Paulo: diga para esse povo mudar a mente dele e os pensamentos. Se purificar, porque eu tenho coisas grandes para a sua vida. Mas o nosso problema, igreja, é que hoje nós queremos uma pregação que massageie egos. Uma pregação que diga aquilo que eu quero ouvir. Uma pregação que alguém chegue e diga assim: Valéria, você tem que fazer isso, e aquela mensagem me agrada. Mas a palavra de Deus é transformação de vida e mudança de caráter. Ele não prega para bajular, nem para agradar ninguém. Até mesmo que alguém se levante e diga: eu não gostei da mensagem, eu não gostei da pregação. A pessoa não tem que se ter com a irmã Valéria, com o irmão Ariclenes, com a igreja, ou com quem está pregando, não. Mas sim com o Senhor, que está transmitindo, está dizendo: está na hora de renovar a mente. Seja a boca de Deus para essa pessoa e diga assim: deixa o Espírito Santo entrar hoje, restaurar a tua mente e te conduzir à promessa dele. Oh, Espírito Santo, eu posso sentir a glória de Deus aqui quebrando protocolos. Eu posso sentir, irmã Rafaela, a glória de Deus quebrando o protocolo e trazendo vida aqui nessa noite. Transformação de mente. Precisamos se alimentar a nossa mente com a palavra e não deixar ser influenciado por qualquer filosofia, ideologia, falando, vozes que nós ouvimos por aí. Temos que ser transformados pela renovação da palavra. E para nós correr, é um culto de mulheres. E se você quer viver a vontade de Deus, você precisa, primeiro, não se conformar. Segundo, transformar sua mente, os seus pensamentos, o centro das suas emoções. E por terceiro, você precisa conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diga-se comigo: eu preciso conhecer a palavra de Deus. Tem mulheres que Deus quer levantar para usar aqui na terra. Mas sabe por que Deus ainda não usou? Porque a Bíblia dessa mulher está mofando na estante. Tem irmãs que abrem a palavra no Salmo 91 e acham que a proteção de Deus está entrando dentro da sua casa. Mas o poder não está nela ser aberta, mas sim em você ler. Mergulhar com profundidade. Tem mulheres, aleluia, que Deus quer usar como profetisa, que Deus quer usar, aleluia, para pregar, para cantar, para ser canal de Deus, para ganhar almas. Mas sabe por que ainda Deus não revelou a vontade? Porque tem mulher que não se interessa em ler Bíblia. Tem mulher que não se interessa, aleluia, na leitura sagrada, de conhecer a doutrina
doutrina, de mergulhar, aleluia, de descer na profundidade do Espírito Santo, de fazer um curso, de conhecer. E Paulo estava dizendo para aquela igreja: vocês precisam conhecer a palavra. Lá no livro, irmãos, de João 7,17 vai dizer: se alguém deseja fazer a vontade de Deus, ele precisa conhecer a respeito da palavra, da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo pela minha própria autoridade. Você veja aí a importância de conhecer a Bíblia Sagrada, porque quem conhece a Bíblia Sagrada não se confunde doutrina com usos e costumes. Quem conhece a Bíblia Sagrada não se confunde de alguém abrir a palavra e dizer que é Deus falando, sendo que é uma heresia. Quem sabe de Bíblia Sagrada não se confunde com revelagem, com visagem, com manifestações que não provém do agrado de Deus, porque ele tem conhecimento da doutrina e da palavra do Senhor. Ele sabe quando é Deus que está manifestando o poder e quando não é. Ele sabe se o fogo é de Deus ou se é fogo estranho. Ele conhece se o pregador tem brasa ou se tem barulho. Ele conhece se tem presença ou se é apenas lata vazia. Ele tem total autoridade e conhecimento da parte de Deus. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo: mulher, conheça a palavra. Não se limite à pregação da irmã Valéria. Vá na sua casa, escreva, medite se aquilo que ela está pregando provém da autoridade de Deus ou se provém da autoridade dela, e busque o meu conhecimento. Porque a irmã Valéria pode pregar aqui, mas não ser verdade, né? Às vezes eu posso pregar um versículo, como eu já vi gente pregar e dizer: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Isso não está na Bíblia. Só que de tanto povo falar, tem uns que acabam pregando o que escuta, mas não tem coragem de pegar um caderno e anotar o que a irmã falou e pesquisar para saber se aqui está na palavra ou não. Então Paulo estava dizendo: conheça a palavra. Você quer viver, experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida? Conheça a palavra do Senhor. Se possível for, faça um curso de teologia. Não é pecado não. Se possível for, venha para a escola dominical, porque é bom para o teu aprendizado. Você vai aprender e entender o que provém de Deus e o que não provém. E se você conhecer, eu estou encerrando, se você conhecer, nada vai te parar. Não é qualquer vento de doutrina, engano, movimento que vai fazer você sair do centro da vontade de Deus e se embaraçar. Se hoje a nossa geração mergulhasse na Bíblia Sagrada, não tinha tanta gente correndo atrás de pregador que revela pela identidade. O Senhor, irmão, não precisa nem revelar pela identidade não. Ele já nos conhece antes mesmo de nós ser gerados no ventre da nossa mãe. Se as pessoas meditassem na palavra, não tinha uma cambada de crente correndo atrás de profeta, que para passar uma revelação precisa de um pix. Agora tem uns que pedem pix, pastor Iclenes. Tem uns que pedem pix. Você quer que eu passe um recado? Mande R$100 para mim. O Senhor fala comigo e com você sem precisar pedir dinheiro, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. E se você hoje está precisando de orientação, de um recado, de um conselho, você vai encontrar na palavra do Senhor. Então conheça a Bíblia. E por último, para nós encerrar, para você experimentar qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a tua vida, no teu lar, na tua casa e na sociedade, você tem que buscar o Senhor através da oração. Lá no livro de 1 João 5, do versículo 14, vai dizer: e essa é a segurança que temos para com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, nós temos a certeza que Ele nos dá atenção.
A oração é uma arma poderosa que nos faz descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Mas precisamos saber orar com precisão. Preste atenção, orar com precisão. Porque não é qualquer oração que Ele responde. Eu vou repetir de novo, porque tem gente que ainda não prestou atenção. Não é qualquer oração que Deus responde. Deus escuta todas, mas responder, Ele só responde aquela que estiver conforme a vontade de Deus. Não é a irmã Valéria que está falando, é a Bíblia Sagrada. Ele só responde se tiver em conformidade com a palavra de Deus. É por isso que Tiago vai dizer: pedis, pedis e não recebeis, porque vocês pedes mal. Vocês pedem para os próprios deleites de vocês. Vocês pedem para os prazeres de vocês. Mas ao invés de pedir para se beneficiar, começa a pedir para que a vontade de Deus se cumpra. Ele estava dizendo, é por isso que tem muito crente que não recebe vitória. Porque tem irmãs que oram para Deus matar o marido. Aqui não tem não. Mas lá no interior que eu morava tinha. Tem irmãos que oram para Deus matar o pastor, matar dirigente. É oração de feiticeiro. Aqui não tem não, irmã Rafaela, glória a Deus. Mas a irmã Valéria já viu tantas coisas por aí. Tem gente que ora para Deus dar carro, dar moto, dar casamento, dar marido, dar namorado. Tem gente que diante de uma situação que alguém está no coma, à beira da morte, ele só ora dizendo: cura, cura, dá vitória, mas ele não pergunta: Pai, é a tua vontade? Pai, o Senhor está no controle? É por isso que eu amo Jesus, porque a Bíblia diz que na passagem de Jesus no jardim do Getsemane, quando a angústia dominou seu coração, a Bíblia diz que como ser humano que ele era, sujeito às mesmas paixões que eu e você por um momento, Jesus olhou e disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, quando ele olha para ele e vê que ele não estava ali pela sua própria vontade, mas havia um desejo, uma vontade maior, um propósito maior, ele olha para ele e diz assim: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a minha alma diz: eu não quero, mas se é a tua vontade, eu vou superar esse momento de dor. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para alguém: você vai descobrir qual é a minha vontade na tua vida, mas ore com precisão, ore correto, ore certo. Ao invés de você orar e dizer: Pai, cura, batiza, liberta e transforma, comece a orar diferente, a dizer: Pai, se for a tua vontade, cura. Se o Senhor estiver na direção, liberta. Se é o teu plano, batiza com o Espírito Santo. Se é do teu querer, ressuscita. Se é da tua vontade, restaura. Se o Senhor quer, faça isso acontecer na minha vida. E você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Aleluia, porque você se submeteu à vontade do Pai. Você parou de orar e dizer: eu quero, eu quero, eu quero, e passou a dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Mesmo que eu não queira, se é a tua vontade, eu vou pregar. Mesmo que eu não queira, se é a tua vontade, eu vou cantar. Mesmo que eu não queira, se é a tua vontade, eu vou me reunir com os irmãos e vou evangelizar. Por mais que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, pelo deserto e até mesmo pelo jardim do Getsemane, se for a tua vontade, eu vou fazer. Então faça a vontade de Deus nessa noite. 1 Pedro 4:2 diz: para que no tempo que resta, não viva para satisfazer seus desejos humanos, mas para realizar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é diferente da nossa. Oramos para satisfazer nossos desejos, nossos pensamentos, mas os pensamentos e os planos do Senhor são bem maior, e Ele tem coisas boas para as nossas vidas.
Então, para nós finalizar essa pregação, eu quero apenas que você decore esses 4 pontos que foi pregado aqui. Quer conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, dentro da tua casa, na sociedade e até mesmo dentro da igreja? A primeira coisa, não se conformar com esse mundo. Segunda coisa, transformar a tua mente pela renovação da palavra. Terceira, conhecer a Bíblia Sagrada, estudar, mergulhar, meditar, guardar, até entender ela de verdade. E por terceiro, buscar a Deus em oração. E para finalizar aqui nessa noite, eu quero te dizer que, sem sombra de dúvidas, nós entendemos que o melhor lugar se está é no centro da vontade de Deus. E nós não podemos deixar com que o tempo, o mundo, o sistema do mundo, a necessidade nos afaste de Deus. Porque Jesus quer se manifestar a nós, nos transformar e nos fazer viver essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu tenho uma certeza, povo de Deus, pessoas, o que Deus tem para nós não se compara com a glória terrena. O que Deus tem para nós não se compara com os luxos, com o dinheiro, com a fama que o mundo, o sistema do mundo e até mesmo Satanás tem a nos oferecer. O que Ele tem para nós é salvação e vida eterna, para sempre, pelo século dos séculos. Então, que nessa noite você possa vivenciar a palavra de Deus e que o teu tesouro esteja verdadeiramente no céu, onde a Bíblia diz que a traça e a ferrugem não consome e os ladrões não mina e não rouba, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. E nessa noite eu finalizo com a pergunta: aonde está o teu coração em tudo isso? No tesouro da terra ou no tesouro do céu? Porque se for no tesouro da terra, tu precisa ser renovado. Mas se for no céu, continua nessa expectativa e nessa alegria, porque você vai viver coisas grandiosas da parte do Senhor. Amém? Fica de pé. Eu queria fazer a última oração para encerrar. E eu queria, irmãos, que vocês orassem nesse pequeno momento, para nós finalizar, e pedisse o Senhor para transformar a tua vida. Porque a maior revelação é a palavra. E todos os dias a irmã Valéria precisa mudar. Todos os dias a irmã Valéria precisa ser transformada pela presença do Espírito Santo. Então, enquanto eu oro, eu peço que você deixe o Espírito Santo entrar na tua vida hoje. Deixe o Espírito Santo tirar tudo aquilo que não é do seu agrado. Deixe o Espírito Santo levar você à vontade dEle. Pai, toca nessa igreja, na tua noiva, nessa noite. A tua palavra foi pregada, Senhor, de uma forma simples e objetiva nesse culto de mulheres. E nós te pedimos, Pai, nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a renunciar ao pecado. Nos ajuda, Jesus, a não se conformar com a imundícia desse século, Pai. Levanta a tua noiva, levanta a tua igreja. Levanta o teu povo, Jesus, e nos dê força, nos dê vigor para continuar vencendo, para continuar fazendo a tua vontade, Pai. Que nessa noite o Senhor venha romper com todo o protocolo humano, Jesus, com toda ideologia, filosofia, embaraços que não provém do Ti, Pai, que não vem do trono da graça. Espírito Santo, que nessa noite a tua presença nos alcance. Levanta mulheres, Pai, nessa noite cheias do Espírito Santo. Levanta mulheres profetizas nessa comunidade. Mulheres cheias da autoridade. Mulheres que façam a diferença. Mulheres que serão luzeiros de Deus, sal da terra, Pai. Que nessa noite, Jesus, se há frieza espiritual no coração de alguma mulher que por esses dias desanimou, que por esses dias já não tem mais desejo de ler a palavra, que por esses dias já não tem mais vontade de vir para a igreja, que por esses dias, Pai, aleluia, não tem mais desejo de descer ao quarto da oração, levantar o altar da oração. Que nessa noite o Senhor renove essa mulher,
Renova, Jesus, renova, Jesus. Renova, Jesus, renova em nome do Senhor. Pastor Ariclésio, eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Eu consigo, irmão, sentir Deus visitando mulheres e levantando mulheres no quarto da oração. Mulheres que por conta das calúnias, das críticas, das adversidades pararam de buscar a Deus. Que por conta das traições, dos enganos, pararam de fazer a vontade do Senhor. Mas nessa noite o Espírito Santo está entregando força, está dando vigor. Você vai voltar a orar como você orava. Você vai voltar a pregar como você pregava. Você vai voltar a profetizar como você profetizava. Você vai voltar a ter a fé que você tinha. Você vai voltar a ser cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Abre a boca e dá lugar. Abre a boca e dá lugar. Porque o Senhor quer derramar unção aqui nessa noite. Ele quer renovar, Ele quer restaurar a sorte de homens e mulheres e jovens. Há fogo de Deus sendo liberado. Há fogo de Deus sendo liberado aqui. Tem glória, tem unção, tem renovo sendo liberado. Recebe em nome do Senhor. Sejam cheias de conhecimento. Seja cheia da palavra. Seja cheia do poder, da graça, da unção. Olha aí, ó. Já tem irmã cheia do poder. Já tem gente pulando. Já tem gente falando em línguas. Meu Deus, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória sendo liberada. Ai, meu Deus do céu. Não é meninice, nem coisa da carne, é a presença do Espírito Santo. Abre o teu coração, porque tem mulheres que vão ser impactadas. Tem almas que serão transformadas e renovadas pela presença do Espírito Santo. Chega, Jesus, aí agora. Chega agora com libertação, com transformação, com vida. Charabadarabashai, charamanabashai. Essa noite, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, Jesus, é presença do Espírito Santo, é presença do Espírito Santo. Saia daqui hoje renovada, renovada, renovada. Irmão Ronaldo, levante as tuas mãos. Aleluia. Deus te chamou, homem, para coisas grandiosas. Mas as adversidades muitas das vezes quer travar e paralisar você. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para ti: faça somente a minha vontade. Se submeta à minha vontade, porque eu vou te abençoar. E aonde tu colocar a planta do teu pé, tu vai prosperar. Xarabadai. Eita, Jesus. Meu Deus, meu Senhor, não deixa essa chama se apagar. Não deixa essa chama se apagar. Chama por Ele. Chama por Ele. Chama por Ele. Chama por Ele. O Espírito Santo está operando aqui. O Espírito Santo está movendo aqui. Tem irmã que vai contar testemunhos daquilo que Deus fizera pela sua vida espiritual. Fica com teu povo, Pai, e nos traz a vitória e a tua graça. E não deixe esse fogo se apagar. Que esse fogo continue depois do culto, amanhã, depois de amanhã. Que todo
todos os dias essa brasa esteja acesa nas nossas vidas.